No caso do Daniel Alves, a Justiça e a polícia espanholas estão trabalhando com muita diligência, com muita velocidade, e hoje é o prazo para que a defesa do Daniel Alves apresente um pedido de relaxamento da prisão, né? Divisão de pena. Agora, eu recomendo a todos a leitura hoje no UOL de uma entrevista exclusiva que foi feita pelo portal, pelo Thiago Arantes e pela Thalita Vespa, né? O Thiago Arantes foi meu repórter no Grande Prêmio, imagina, eu que trouxe ele de Goiás, depois ele foi para a ESPN, foi morar em Barcelona, está lá até agora e nunca mais vai voltar. Eles entrevistaram com exclusividade a advogada da moça, né? A entrevista é muito boa, é muito esclarecedora. Ela é assustadora. Sim, muito esclarecedora, inclusive daquele ponto que a menina não quer indenização, não está pensando nisso, nunca pensou, só quer justiça. E eu recomendo a leitura para que todo mundo entenda exatamente o que está acontecendo nesse caso. O Daniel Alves não tem defesa, gente. Não tem defesa. Eu não estou julgando, eu não sou o juiz do caso. Mas por todos os indícios, ele não tem defesa. As provas são muito concretas. Muito. Porque a gente sabe que a justiça espanhola e principalmente a polícia local ela é muito séria em relação a isso. Não é qualquer um que vá do nada a uma cadeia numa situação inafiançável, como por enquanto a dele, porque provas foram obtidas de forma muito rápida, claras e rápidas. A menina, depois do que aconteceu, já foi fazer o exame na hora. Ou seja, tá tudo muito evidenciado, tá tudo muito destrinchado, é assustador. Eu ainda não vou cunhar a minha opinião sobre o que eu estou pensando sobre esse assunto, mas eu vou cunhar a minha opinião sobre essa ligação no que teve há 1 mês e meio a seleção brasileira. Eu queria saber, cadê a manifestação de senhor Adenor Leonardo Bach, o técnico Tite, que convocou esse cidadão só porque ele era um bom exemplo fora de campo? Que transcende o futebol. Ele foi o que ele falou. Ele foi cunhado à seleção brasileira pelo ambiente que ele traria favorável à seleção. Se uma figura dessa, com esse tipo de acusação grave, séria, e que por enquanto se torna cada vez mais concreta, ela é exemplo para um vestiário de seleção brasileira, o futebol brasileiro morreu. Então, senhor Adenor Leonardo Bach, você que fala tanto em muitos momentos, você que em várias situações usou o microfone da seleção para se posicionar, eu quero saber qual é a sua posição e explicação do porquê que esse cidadão, ele foi, entre aspas, cunhado como bom exemplo de seleção. E não só você, outros que estiveram ao lado dessa figura que foi tratada como tão respeitada fora de campo. Só isso. Eu tenho uma questão, você vai falar, claro, pra gente fechar também, porque acabou, né? O nosso horário já foi. Acabou. Eu tenho apenas uma observação a fazer, que é a seguinte, eu não reparei em nenhum, de novo, ninguém precisa vir a público, né? Jogadores, colegas do Daniel, o Tite, para acusá-lo frontalmente. Mas eu gostaria muito de ver algum tipo de manifestação dos atletas da seleção brasileira, por exemplo, dos melhores jogadores do Brasil, os mais famosos, os mais midiáticos, né? Dando uma palavrinha que fosse sobre violência contra a mulher. Porque os jogadores brasileiros, os mais midiáticos, etc., de novo, foram muito rápidos, mas muito velozes nas suas redes sociais durante a Copa do Mundo para criticar o Casagrande, por exemplo, que fez uma observação crítica ao comportamento dos jogadores brasileiros, comer bife com ouro, não sei o quê, mas não deu 5 minutos, estava todo mundo, jogou com quem, ganhou o quê, etc. Estou falando de jogadores... Chupou laranja com quem? Chupou laranja com quem? Jogadores e ex-jogadores. E neste momento em que um jogador da seleção brasileira, que estava na Copa do Mundo faz 1 mês e pouco, é acusado de algo tão grave, eu não vejo ninguém vir a público para falar sobre algo que é essencial, que é a defesa das mulheres, que é atacar a violência contra as mulheres. A gente não vê ninguém falando sobre o assunto do mundo do futebol. E isso me causa espécie, como se diz. E só me faz só me reforça a opinião que eu tenho sobre essas pessoas que militam no mundo do futebol,
que são rasos, superficiais e absolutamente corporativistas. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu já joguei a toalha. Porque desses caras do futebol não servem de exemplo para absolutamente nada. A gente vai cobrar e nós temos que cobrar, Flavinho. O teu tom é perfeito, as palavras do Facincani são super sábias, mas eu esperar que o Neymar venha a público e fale alguma coisa. O Xabi. O Xabi poderia ser o atual técnico da seleção. Foi chamado para ser o assistente do Tite. Não. O Xabi falou lá na Espanha. O Xabi é o técnico de quem mesmo? Onde tá? Sim. O Xabi falou do Dani e não fez uma menção na primeira vez que ele tocou no tema a respeito da moça que foi agredida sexualmente. Aí ele foi cobrado pela sociedade espanhola, especialmente da Catalunha, e aí na segunda declaração ele falou, olha, peço desculpas por não ter falado da vítima. Então, cara, eu sinceramente, Flavinho... De onde não se espera nada, é que não vê nada mesmo. Por favor, repita isso daí. Fecha no Flavinho e deixa o Flavinho falar e pra gente fechar o programa, por favor. De onde não se espera nada é que não vem nada mesmo. Mas eu queria só para fechar mesmo, e já encerrando o programa, a gente encerra um pouco carregado até, porque o assunto é carregado. Todo mundo que fala sobre esse assunto, que esse assunto está na boca de todo mundo, né? Quando você for se referir a esse caso, se vale o conselho, se vale a dica, nunca comece pela frase, puxa, olha o que o Daniel Alves fez com a sua carreira. Jogou a carreira no lixo. Não. Isso não tem a menor importância. O que ele fez com a carreira dele. Vejam, sim, o que o Daniel Alves fez com essa moça. É isso que é importante. A carreira dele, perto do trauma que essa menina vai carregar, perto da violência que ela sofreu, não é nada. Eu tenderia a dizer um F à carreira do Daniel Alves. O problema é outro, tá bom? Tem uma última. Cristóbal Pérez Alcade, nome bonito, né? Cristóbal Pérez Alcade. Acabou de sair uma entrevista no Marca. Deixa eu só concluir aqui. Tá, desculpa. Cristóbal Pérez Alcade, que é uma informação importante em cima do que a gente está falando. Você sabe quem é esse cara? Não. Esse cara é advogado do Messi e advogado do Barcelona. Quando teve problema de fraude fiscal Messi-Barcelona, o Messi também não é santinho, viu, gente? Esse cara vai ser o advogado a partir de agora do Dani Alves. Ou seja, são os parceiros passando o pano, entendeu? Vou indicar o advogado aqui. Gente, esquece, o futebol ele é uma extensão da nossa sociedade, porque também não é só dentro do futebol que acontece isso, não, claro hein? Que não, claro. Mulheres em todo o planeta são vítimas diárias desse tipo de coisa. É que algumas não têm voz. E, às vezes, os estupradores não são famosos como alguns. E aí também a nossa mídia, às vezes cretina, não dá atenção para as outras mulheres. O irmão do Daniel Alves deu uma entrevista ao jornal Marca, na Espanha, dizendo, palavras dele, de que o Daniel caiu em um golpe e é vítima de uma conspiração demônico-diabólica. Tá bom. Então vamos lá. A mulher dele tirou as fotos do Instagram, viu? Das redes sociais. A mulher do Dani, que Daniel Alves saiu das redes sociais. Ela defendeu o marido, mas agora, para não ficar feio, né? Ela tirou as fotos. Aí tá o irmão do Daniel Alves. Ela tirou as fotos ao lado do maridão. Bom, é o irmão dele dizendo, de novo, eu insisto, leiam a entrevista que foi feita com a advogada da moça, e procurem compreender e parem de acusar as vítimas, por favor, tá bom? E a vítima, no caso aí, não é o Daniel Alves, tá? Claramente.